Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de literatura, certo? Hoje nós vamos estudar o parnasianismo, especificamente o parnasianismo no Brasil, tá certo? Antes de eu começar a aula de hoje sobre o parnasianismo, eu quero falar para vocês, porque eu percebi na última aula que nós tivemos, aquela aula online, que muitos de vocês estão perdidos na disciplina. Gente, o que nós estamos vendo aqui na disciplina de literatura são as escolas literárias, ou seja, diferentes representações do pensamento humano em determinados contextos históricos. Então, as escolas literárias são isso, representações do pensamento humano em determinados contextos históricos. Então, durante toda a existência da humanidade, foram acontecendo várias coisas, né? E esses acontecimentos influenciaram na produção literária, influenciaram de modo geral na arte, né? Na produção literária, na pintura, tá certo? Então, nós estamos estudando as escolas literárias. Nós já vimos o romantismo, o realismo e o naturalismo. Dando continuidade, nós vamos aprender hoje sobre o parnasianismo, tá bom? Então, vocês precisam entender para vocês compreenderem essas aulas aqui que nós estamos tendo, ok? Precisam compreender, né, a definição de escola literária para entender o que nós estamos estudando. Então, como sempre eu faço, né, eu mostro aqui o contexto histórico, que nós não vamos nos aprofundar, né, mas só para vocês entenderem, o contexto histórico no Brasil é o fim do regime militar, o progresso do capitalismo, a abolição da escravatura, a proclamação da República. Então, todos esses acontecimentos, né, eles mostram o desejo de uma população em busca da liberdade. Então, isso vai influenciar na produção literária, tá bom? Então, gente, o parnasianismo é uma estética literária do século XIX, contemporânea ao realismo e ao naturalismo. Então, contemporâneo significa dizer que acontece ao mesmo tempo do realismo e do naturalismo. Se acontece ao mesmo tempo, o contexto histórico é o mesmo, né? Algumas características também são parecidas, mas também existem características diferentes, e nós vamos já ver quais são essas características, né, que vão diferenciar essas escolas literárias. Trata-se de uma estética em reação ao sentimentalismo idealizante do romantismo. Então, o parnasianismo ele vai, né, contra o romantismo. Em 1871 foi publicado Parnasse Contemporain. É um nome francês, eu acho, gente, então não sei falar, tá bom? E aí surgiu o nome parnasianismo. Então, né, esse Parnasse Contemporain, né, eram vários textos de poetas franceses, né, que reagiam contra as tendências românticas, né? Então, se chamava Parnasse Contemporain, né, e daí surgiu o nome parnasianismo, ok? E é importante eu falar, né, que o parnasianismo ele surgiu na França, né? Como vocês podem perceber, com o objetivo na criação de poesias perfeitas. Então, o parnasianismo é essa busca pela poesia perfeita, tá bom? Aqui no Brasil, gente, o parnasianismo no Brasil teve como marco inicial a publicação da obra Fanfarras, de Teófilo Dias, em 1882. O parnasianismo, né, é um movimento exclusivamente poético, então isso aqui é muito importante vocês entenderem. O que significa ser um movimento exclusivamente poético? Significa, gente, que essa escola literária, ela se dedicou exclusivamente à forma da poesia. Não há produções parnasianas em prosa ou dramaturgia. Então, vamos só recapitular aqui. Lá no romantismo, a gente viu que existiam duas formas de produção, a poesia e a prosa. A poesia com mais força. Nós estudamos até as 3 gerações da poesia, né? No realismo e no naturalismo, a gente viu que a forma, né, era o texto em prosa.
Então, o realismo natural, as produções realistas naturalistas, elas vão acontecer em prosa, né? E aqui no parnasianismo vai mudar de novo. A galera gosta de mudar, né? Vai mudar, não vai ter texto em prosa. Os textos vão ser em forma de poesia, tá bom? Características do parnasianismo. Então, lembram que no slide anterior, foi no slide anterior? Foi, né, que eu falei que o parnasianismo é contemporâneo ao realismo e naturalismo. Então, por isso, algumas características vão ser semelhantes. Essas características semelhantes são essas duas primeiras aqui, ó. O objetivismo, o universalismo, e o cientificismo e o positivismo, que são características ali lá do realismo e do naturalismo. Mas o que vai diferenciar essa escola literária do realismo e do naturalismo são essas seguintes características que eu vou falar aqui. A primeira delas é a arte pela arte. Então, vamos dizer que esse é o lema do parnasianismo, a arte pela arte. E o que é que isso significa? Significa, gente, que a produção artística não deve ser útil, mais pura, né? Alheia e erudita, um culto ao belo, à perfeição. E essa perfeição é a busca pela perfeição do texto perfeito, né? Do poema perfeito, sem se ocupar dos problemas da realidade. Então, os parnasianos, eles não se preocupam com os problemas sociais, diferente do realismo e do naturalismo. Tá vendo como já se diferencia um pouco? Tá bom? Os parnasianos, eles estão preocupados com o texto perfeito, tá bom? Outra característica aqui do parnasianismo, ó, a descrição, né? Os parnasianos, eles vão descrever objetos, paisagens, personagens históricos ou mitológicos, ok? Esses são os temas mais frequentes, né, nos poemas parnasianos. Então, eu coloquei aqui ó, a busca da perfeição, como eu já falei, a sacralidade e o culto à forma, a preocupação com a estética, a metrificação, a versificação, isso tudo tem a ver com o poema, né? O poema perfeito, a estética perfeita, utilização de rimas ricas e palavras raras. Então, a gente vai perceber nos poemas as rimas, as palavras difíceis. Aqui, os parnasianos, eles não estão preocupados se a sociedade vai entender o que eles estão dizendo, não. Diferente lá do realismo e do naturalismo, que a linguagem era simples, né? Simples naquela época, porque quando a gente vai ler, a gente sente um pouco de dificuldade hoje. Mas na época era uma linguagem simples. Era uma linguagem que a população conseguia entender. Aqui, né, no parnasianismo, os autores não estão preocupados com isso, não. Eles colocam as palavras difíceis mesmo, a palavra que mais combina com outra, né, para rimar, e é uma palavra difícil e ponto, ok? Preferência por estruturas fixas, o soneto. Eu lembro que eu falei sobre o que é soneto na nossa aula online, quem estava presente talvez deve se lembrar. O soneto, gente, é aquele estilo de poema que ele é dividido em 2 quartetos e 2 tercetos. Então, tem 4 estrofes, as 2 primeiras possuem 4 versos e as 2 últimas possuem 3 versos. É o soneto, ok? E a descrição visual bem detalhada. Então, a descrição aqui também é uma característica muito marcante do parnasianismo, ok? Gente, quando a gente fala em parnasianismo no Brasil, a gente está falando de 3 caras, ok, que comandaram esse período. A gente chama até de tríade parnasiana, tá bom? Que é o Alberto de Oliveira, esse primeiro carinha aqui, né, do lado esquerdo. O do meio é o Raimundo Correia e esse outro aqui da ponta do lado direito é o Olavo Bilac. O Olavo Bilac, talvez até vocês já tenham ouvido falar, né? É o mais conhecido dos 3. Então, eu resolvi trazer, gente, um poema de cada um desses autores, só para vocês entenderem como é essa poesia parnasiana, para não ficar também uma coisa muito vaga. Sobre o Olavo Bilac, eu trouxe essas principais características aqui da poesia desse cara. Então, os principais temas, né, da poesia do Olavo Bilac: a reflexão da existência, a temática da perfeição, o nacionalismo,
E esse nacionalismo não é o nacionalismo do romantismo, tá bom, gente? Não é aquele nacionalismo exacerbado, né? O nacionalismo do Olavo Bilac é que ele vai falar da língua portuguesa, né? Da geografia brasileira, mas nada de exaltação. Até porque o parnasianismo ele é contra o romantismo, ok? A mitologia, o sensualismo, e esse sensualismo é um sensualismo leve, tá bom? Não é aquele erotismo que a gente viu também lá no romantismo, não, ok? Aí eu trouxe aqui um exemplo de uma poesia, né, de um poema do Olavo Bilac. Não é o poema completo, eu trouxe apenas 2 estrofes, para também não ficar um vídeo muito longo, tá certo? Então vamos ver aqui o que é que o Olavo Bilac diz. Profissão de fé. Invejo o ourives quando escrevo, imito o amor, com que ele em ouro o alto relevo faz de uma flor. Assim procedo, minha pena segue esta norma, por te servir, deusa serena, serena forma. Então aqui eu peguei 2 estrofes do poema, o poema ele é maior, mas aqui a gente já consegue enxergar características, né, da poesia do Olavo Bilac. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção é para as rimas, que a gente viu que é uma das características do parnasianismo. Então vejam, escrevo rima com relevo, amor rima com flor, pena rima com serena, norma rima com forma. Então tá vendo que as rimas elas vão aparecer aqui no parnasianismo. Gente, esse poema fala sobre o quê? Né? Percebam que o autor aqui, o Olavo Bilac, ele compara o poeta ao ourives. E o que é o ourives, né? O ourives, gente, é um profissional que pega a pedra bruta, né, lapida e transforma na joia perfeita. Então, olha, ele tem inveja do ourives, porque o ourives ele consegue transformar uma pedra na joia perfeita. Então, o poeta ele tem esse já o poeta, ele tem esse. Meio que é difícil, né? Pegar uma palavra e lapidar essa palavra, transformar essa palavra, buscar a palavra perfeita, né? Achar a palavra perfeita para fazer o poema perfeito. Por isso que ele inveja o ourives, né? Então, aqui nesse primeiro parágrafo, ele fala sobre isso, né? Essa busca perfeita, né? Pelo poema perfeito. Já que na segunda estrofe, ele chama a forma, né? Cadê? Quando ele fala aqui a deusa, né? Ele diz que a forma é uma deusa, ou seja, é a perfeição, é a maravilha. Essa forma que ele fala é a forma, a escrita mesmo, a língua portuguesa, né? A sintaxe da língua portuguesa, as melhores palavras. Então, percebam aqui que ele meio que exalta essa forma, né, a norma da língua portuguesa, isso é o que importa, tá certo? O Alberto de Oliveira, gente, o Alberto de Oliveira é o cara que é o mais parnasiano de todos, porque olha aqui as características da escrita do Alberto de Oliveira, ó, rigidez formal, então realmente ele é muito rígido formalmente, né, falando assim de língua portuguesa, da escrita da língua portuguesa, né, a precisão, né? Essa precisão é a excelência absoluta na realização do poema. A pobreza temática, ele não está um pingo preocupado com o conteúdo do poema dele. A gente vai perceber no exemplo que eu trouxe, essa pobreza temática. Ele pega qualquer objeto e ele faz um poema. Sem emoção, certo? E descritivismo. Então vamos ver aqui, gente, essas características no poema que eu trouxe do Alberto de Oliveira, que se chama Vaso Grego. Ó, esta de áureos relevos trabalhada, de divas mãos, brilhante copa, um dia, já de aos deuses servi como cansada, vinda do Olimpo, a um novo deus servia. Era o poeta de Teos que eu suspendia, então, e ora repleta, ora esvazada, a taça amiga aos dedos seus tinha, toda de rochas pétalas, colmada.
É difícil, né, entender, gente, esse poema. Também só trouxe duas estrofes, o poema ele é um pouquinho maior, tá certo? Primeira coisa que eu quero chamar a atenção, mais uma vez, as rimas. Ó, trabalhada rima com cansada, dia rima com servia, suspendia rima com tinia e esvazada rima com pomada. Então, mais uma vez aqui a rima nos poemas, tá bom? Então, pelo título, a gente já consegue entender que ele vai descrever um vaso grego. Olha a mitologia grega aparecendo aqui, né? Ó, o Olimpo, né? O Theos. Então, a mitologia grega, ela faz parte aqui desse período parnasiano. Tá bom? Então, nessa primeira estrofe, o autor ele vai falar do vaso em si. Era um vaso que os deuses usavam. Tá certo? E na segunda estrofe, gente, ele vai falar um pouco dos desenhos que tinha no vaso. E é isso, tá vendo a pobreza temática? O poema do Alberto de Oliveira é esse, é um vaso grego. Tem outro poema desse cara que é vaso chinês. Ele muda do grego para o chinês, mas é o vaso. Ele vai descrever esse vaso. Então aqui a gente percebe uma pobreza temática muito grande, né? E por fim o Raimundo Correia. Os principais temas do Raimundo Correia, né? A natureza, tá bom? E essa natureza não é a natureza exacerbada lá do romantismo, não é, tá bom? A melancolia, né? O pessimismo, o filosófico, né? Ele é bastante filosófico. E a moralidade, tá bom? Essa moralidade, gente, é o que deveria ser feito, seguido. Então, vejam aqui, ó. Anoitecer. Esbraseia o ocidente na agonia, o sol, aves em bandos destacados, por céus de ouro e de púrpura raiados, fogem, fecha-se a pálpebra do dia. A natureza apática esmaece, pouco a pouco, entre as árvores, a lua surge trêmula, trêmula, anoitece. Então, eu peguei só duas estrofes também. Quero chamar a atenção aqui para as rimas. Vejam, agonia rima com dia. Aqui na primeira estrofe, gente, acompanhe. Destacados rima com raiados, né? Esmaece rima com anoitece. Então, o Raimundo Correia, ele está falando aqui sobre a natureza, mas é uma natureza assim. Percebem que o poema ele mostra a queda do dia e a ascensão da noite. E é isso. Sobre natureza é isso. Ele não exalta a natureza aqui, não. Tá bom? A exaltação da natureza é lá no romantismo. Então, gente, é isso, né? Sobre a tríade parnasiana. E eu resolvi trazer uma curiosidade para vocês. A Francisca Júlia da Silva, essa senhora aqui, é a primeira mulher de destaque na literatura brasileira. E que vai aparecer no parnasianismo, ok? Exercícios. Vamos resolver rapidinho aqui duas questões que eu trouxe. E a primeira diz o seguinte: são características parnasianas: A. Perfeição formal, preciosismo linguístico, objetivismo e desprezo pela arte útil. Verdade. Todas essas características do item A são características parnasianas, ok? Vamos ver por que as demais estão incorretas. Preocupação excessiva com a forma, análise determinista do homem, subjetivismo e universalismo. Subjetivismo não é característica do parnasianismo, é característica do romantismo. E essa análise determinista do homem também seria mais uma característica mais predominante do naturalismo, né? Item C, desprezo pela forma requintada, preocupação político-social, objetivismo e individualismo. Gente, preocupação político-social não. Isso aqui é característica lá do realismo e do naturalismo, né? Aqui no parnasianismo eles não estão preocupados com isso, tá bom? Individualismo também não é característica do parnasianismo. Seria universalismo. O individualismo é característica de que escola, meu povo? Do romantismo, tá bom? D. Forma requintada, arte e sugestão, subjetivismo exacerbado e análise psicológica do homem. Não, o subjetivismo é característica lá do romantismo, tá bom? Análise psicológica do homem, característica lá do realismo.
Item E, impassibilidade, distanciamento das emoções, poesia científica, pessoalidade e tematização da natureza. Também não, né, gente? Poesia científica, não mesmo. Os autores aqui do parnasianismo escrevem sobre objetos, né? Sobre coisas assim, não muito interessantes, né? Pessoalidade é característica do romantismo. Então, o item A é o item correto, tá certo? Segunda questão, sobre o movimento parnasianista, é incorreto afirmar. Agora ele quer o item incorreto. Então, tem 4 itens corretos e apenas um deles está incorreto. A. Teve início em 1866 na França, com a publicação da revista Parnasse Contemporaine. B. Defendia o princípio da arte pela arte, almejando assim a perfeição literária. C. Teve como fonte de inspiração a antiguidade clássica, buscando a perfeição formal. D. Através da poesia de protesto, retratava problemas sociais e questionamentos humanos. Ou item E. Buscava a perfeição estética e o culta-forma, utilizando o vocabulário culto. E aí vocês acham que é qual, gente? Essa tá fácil. É o item D, né? É o que está incorreto. A poesia parnasiana, ela não fala de protesto, de problemas sociais, não mesmo, ok? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham compreendido mais uma escola literária, né? O parnasianismo. Qualquer dúvida, estou à disposição, tá bom? E beijos, até a próxima aula.